Olá, turma! Vamos à aula de número 128 com o professor Márcio. Nós vamos iniciar medidas de dispersão dentro da estatística. Antes disso, relembrar com vocês, né, a interação que vocês devem fazer para que essa troca entre conhecimento e aprendizagem seja adequada. Então, participa sempre do Google Classroom, responda a chamada, participe dos meets que vocês são convocados. Esse meet com o professor é importante, o professor lá da sua escola, né? Nós aqui passando a aula, você conversando com o seu professor do dia a dia, vai ter bastante sucesso em adquirir esse conhecimento. Você que pegou a atividade lá na escola e vai responder impressa, escrita, não deixe de entregar. Você que imprimiu as trilhas de aprendizagem, não deixe de preencher, responder certinho o nome e entregar na escola. É muito importante. Fim de trimestre. Precisamos, além do conhecimento, também ter as notas adequadas. Muito bem. O que começamos hoje, então? Medida de dispersão. Para falar de medida de dispersão, nós vamos começar por desvio, né? Que é exatamente isso. A dispersão é quanto as medidas ou quantos os seus elementos estão em torno da média. Desvio é a diferença entre um valor e a média dos dados, ou seja, a diferença entre cada um dos dados e a média. Então você imagina, por exemplo, uma média 10 e um dos dados que está lá é 12. Logo, o desvio entre o dado e a média é 2. Falando de desvio médio, o que é o desvio médio, né? Desvio médio, ele avalia a variabilidade ou a dispersão dos dados em torno da média aritmética, né? Isso é, indica a representatividade dessa média. Por exemplo, se você tiver um desvio médio muito grande, essa média não está representando adequadamente esses valores, esse rol de dados. Veja, o desvio médio tem que se aproximar o máximo possível da média, apesar de que ele é um valor que indica o desvio apenas. Muito bem, vamos em frente então. Aqui apresentando para vocês alguns dados. 11, 46, 56, 62, 65, 80, 104, 130, 166. Um rol de dados. Vamos ver como é que a gente faz para calcular esse desvio médio. Primeiro, você estabelece a média aritmética, né? Quem é a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade de indivíduos ou elementos. Aqui, no caso, a média aritmética é 80, porque a somatória dos valores é 720, que dividido por 9 dá 80. Vamos em frente, então. Estabeleceu a média. Agora, o que você vai fazer? Agora, devemos fazer a diferença entre cada indivíduo e essa média. Então, aqui, ó, o primeiro indivíduo, 11, menos a média 80, negativo 69. Segundo indivíduo, 46, menos 80, negativo 34. 80, gente, é a média. Então, você está aqui fazendo a diferença entre cada um dos elementos e a média. Conseguiu concluir todos os desvios, D1, D2, D3, D4, D5, todos os desvios que aqui são possíveis nos elementos. O que você faz agora? Agora, você pega cada um desse desvio, estabelece o seu módulo, soma e divide pela quantidade de elementos. Lembra do módulo de um número, né? O módulo de negativo 69 é 69. O módulo de negativo 34 é 34. O módulo de 50 é 50. O módulo é quando você positiva o número. Então, o que nós vamos fazer agora? Somar os módulos dos desvios e dividir pela quantidade, que é 9. Somados esses módulos, dá 320, que dividido por 9, aproximadamente 35 e 56. Esse é o desvio médio desse exemplo. Então, como calcular o desvio médio? Calcula a média aritmética, calcula o desvio de cada elemento em relação à média, soma os seus módulos e divide pela quantidade de elementos. Tudo bem? Então, vamos a um exercício. O desvio médio do rol de dados 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13 e 14 corresponde a aproximadamente 1, 0,71, 1,43, 1,65, 2,08. Eu vou dar um tempinho para vocês e volto já com a correção.
Conseguiram? Vamos à correção então? Vamos calcular o desvio médio desse primeiro exercício? Vamos lá. Então, primeiro vamos ver qual alternativa está correta. O desvio médio desses dados apresentados, do rol de dados apresentados, corresponde à alternativa A1. Vamos ver a resolução disso? Vamos ver como nós chegamos a esse valor? Então, lembra lá primeiro, o que você faz primeiro? Primeiro, estabelece a média aritmética desses valores. E como você estabelece a média? Soma os elementos do rol de dados, a soma deles você divide pela quantidade. Então, nós temos aqui 10 mais 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. A somatória, 96. Dividido por 8 equivale a 12. Gente, vocês têm um probleminha aqui, mas vocês vão ter o slide postado lá corretamente, tá? A divisão aqui é por 8, acabou ficando por 6, mas aqui está corrigido, tá? Vamos em frente, então. Agora, a diferença de cada elemento e a média. Então, nós vamos pegar a diferença entre cada elemento e a média, que é 12. Vamos lá os elementos. Primeira diferença, 10 menos 12, negativo 2. Segunda diferença, 11 menos 12, negativo 1. E assim, sucessivamente. Cada elemento eu diminuo da média e dessa forma eu tenho desvio. E agora, professor, qual é o próximo passo? O próximo passo, nós vamos pegar o módulo dos desvios, somá-los e dividir pela quantidade. Os desvios estão aqui. Módulo de negativo 2, módulo de negativo 1. Olha aqui, ó, a somatória aqui, beleza. Lembrando que é o módulo do número, ou seja, como se você positivasse esse. Tranquilo? Então, se você somar aqui 2 mais 1, que dá 4, mais 4, 8. 8 dividido por 8, porque a quantidade de elementos é 8. Desvio médio, 1, alternativa A. Tranquilo? Lembrar sempre do passo a passo. Estabelece a média, estabelece a diferença, que são os desvios, depois soma o módulo dos desvios, ou desvio dos módulos, né? E divide pela quantidade. Vamos a mais um exercício? Érica adora postar as fotos de seu gato na internet. Cada uma de suas 6 últimas fotos receberam o seguinte número de curtidas: 10, 15, 15, 17, 18 e 21. Essas são as 6 últimas fotos aqui. O desvio médio da quantidade de curtidas é aproximadamente, alternativa A, 0. Alternativa B, 1,71. Alternativa C, 2,67. Alternativa D, 3,65. Alternativa E, 7. Eu vou deixar aí, vocês façam um exercício, eu volto daqui a pouquinho para a correção.
E aí, turma, conseguiram resolver? Conseguiram ver lá o desvio médio em relação às curtidas das fotos do gato da Érica? Interessante a questão, viu? Mas é muito bacana isso. Muito bem, então, o que nós queremos saber? Qual é o desvio médio? O quanto os dados estão dispersos em relação à média das curtidas das últimas 6 fotos do gato da Érica que ela postou lá na rede social. O quanto desvia, dispersão. Então, a dispersão é 2,67. Vamos ver como a gente chegou naquele número, ou nesse número? Vamos à resolução. Número de curtidas das 6 fotos, né? 10, 15, 15, 17, 18 e 21. Já está até em ordem aqui, né? Crescente, bacana isso. Primeiro, estabelecemos a média aritmética. Como é que eu estabeleço a média aritmética? Eu faço a somatória dos valores. 10 mais 15, mais 15, mais 17, mais 18, mais 21. Isso dá 96, que dividido por 6, 16. Ou seja, a média aritmética das curtidas é 16. Agora, calculamos a distância de cada elemento, ou de cada indivíduo, de cada objeto, e a média. Primeiro aqui, 10 menos 16, menos 6. 15 menos 16, menos 1. 15 menos 16, menos 1. E assim, cada uma das distâncias, diferenças. Então, aqui nós temos D1 até D6. E agora? Agora, para obter o desvio médio, eu faço a somatória dos módulos desses valores e divido pela quantidade, que é 6. Então, aqui, ó, módulo de negativo 6, 6. Módulo de negativo 1, 1. 6 mais 1, 8, mais 1, 9, mais 2, 11, mais 5, 16. 16 dividido por 6, 2,67. Assim a gente estabeleceu o desvio médio. Então, gente, o desvio médio, deixa eu só aqui para essa câmera, como nós estamos de tempo aí? Tranquilo? Então tá ótimo. Então, em que consiste o desvio médio? Desvio médio, desde o começo a gente vem falando, ele mede a dispersão dos dados em relação à média. Para uma análise, ele vai ser bastante importante, né? Se o desvio médio é muito grande em relação à média, essa média não está representando adequadamente a medida de tendência central. Como eu calculo o desvio médio? O desvio médio eu vou lá, calculo a média aritmética desses valores. Como eu calculo a média aritmética? Somo os valores expressos de cada um deles, de cada dado, divido pela quantidade de dados. Isso a gente vem insistindo desde o comecinho, a média é importante por causa disso. Quando eu calculei a média, eu cheguei em um dos valores que me interessa para o desvio. Só que para eu saber o desvio, o que eu vou ter que fazer então? Pegar cada elemento e ver a distância entre ele e a média. Então, o primeiro elemento no caso do exercício era 10, a média era 16, a distância entre eles era 6. O segundo elemento era 11, a distância entre 11 e 16, 5. Aí eu consegui as distâncias. Somo essas distâncias de maneira positiva, por isso que eu coloco no módulo, e divido pela quantidade. Então, esse é o desvio médio. Uma medida importante de dispersão. É a primeira medida de dispersão. Por que a primeira medida de dispersão que nós vimos hoje? Porque nós temos ainda mais duas que nós vamos estudar, a variância e o desvio padrão. Isso vai ficar para as próximas aulas. Então, até a próxima aula, não se esqueça de estar sempre interagindo com o seu professor, participando dos meets e respondendo às atividades. Tá? Nos encontramos na próxima aula para falar de variância e desvio padrão. Até lá!